Jesus. Amém, gente? Vocês amam Jesus, sim ou não, gente? Então vamos orar, no nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome, nome poderoso, Alfa e Ômega, o início e o fim. Emanuel, Deus conosco, Jeová Jirê, o soberano. O nome em que, por causa desse nome, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. E o Espírito Santo tem passeado na tua igreja de uma maneira tão linda essa noite. O Senhor já liberou tanta coisa essa noite, já rasgou o céu nesse lugar. E a gente consegue sentir a tua poderosa presença. Eu sei que aquilo que o Senhor Jesus disse está acontecendo agora. Que tudo que a igreja ligar na terra é ligado no céu. Então nessa noite eu sei que já liberou cura do céu, transformação de vida, o Senhor está operando milagre nessa noite. E se tem alguém aqui que ainda não tem aquela certeza absoluta da salvação, pode sair daqui hoje tocado pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, a gente está tão grato por ver uma igreja celebrando o Teu nome com tanta alegria. Uma igreja que está cumprindo a grande comissão de fazer discípulos e batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero declarar de maneira profética agora, Jesus, que Meaípe é do Senhor. Essa cidade, esse balneário vai ver uma luz brilhando com tanta força e com tanta intensidade que as pessoas vão ficar abismadas com aquilo que o Senhor vai fazer aqui, Pai. E o Senhor vai fazer de uma maneira tão simples, mas de maneira poderosa. Porque o Evangelho de nós, ele é simples, ele é profundo e ele é poderoso. Então Deus continua abençoando esse povo aqui. Abençoa a liderança do teu filho, teu servo, que foi o Senhor mesmo que trouxe para esse lugar. O Senhor colocou ele aqui para fazer a diferença nesse lugar. E a gente já tem ouvido, a gente já tem visto lá de Marataízes as proezas que o Senhor tem feito através dessa comunidade de fé. Agora eu vou liberar aquela palavra que o Senhor me entregou. E eu sei que ela nunca volta vazia, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fala conosco. É a oração que a gente faz agora nesse nome poderoso, o nome de Jesus. E a igreja vai dizer o que, gente? Opa, aplaude ele aí então, gente. Glória ao nome poderoso de Jesus. Amém? Vocês estão preparados? Sim ou não, gente? A mensagem que eu tenho para você hoje tem um tema. E o tema é em forma de uma pergunta, um questionamento. E a pergunta é a seguinte: onde estão os pescadores de almas? Onde estão os pescadores de almas aqui de Meaípe? Ah, eu sei que tem, gente. E se você ainda não é um pescador de alma, a proposta do meu coração é fazer com que você se torne um pescador de almas. Eu quero passar um vídeo com você. Esse vídeo foi passado agora lá na família. A gente, assim como vocês, estamos fazendo muito batismo, gente. É o terceiro esse ano? O nosso vai ser o quarto, domingo que vem. E com essa ideia de pescar almas, que a gente também enfatiza muito isso lá na família, a gente fez um vídeo e passou agora na nossa celebração e vai sair durante a semana inteira. Eu queria compartilhar com você o vídeo do batismo que vai acontecer domingo na igreja. Tá vendo esse cara aí sendo batizado? Então, esse cara é o Igor. O Igor foi batizado no primeiro batismo do ano em nossa igreja. E agora, no segundo batismo do ano, o Igor está com a gente batizando o Alas. E o Alas, por sua vez, agora no terceiro batismo do ano, batizou com a gente o Lucas. Isso é frutificar no reino. Isso é cumprir o ID de Jesus. Isso aí é Igreja da Família. Ah, por falar nisso, no próximo domingo, dia 19 de novembro, nós teremos mais uma celebração de batismo. E eu quero convidar você a vir com a gente celebrar o milagre do novo nascimento de dezenas de vidas. Vai ser incrível e você não pode perder. Traga a sua família, traga a sua célula, traga os seus amigos e venha ser família com a gente.
É o que vocês estão vivendo, gente. A gente está vivendo isso lá na família. A gente ganhou o Igor para Jesus, o Igor ganhou o Wallace ganhou o Lucas, e um vai batizando o outro porque a pessoa já aprende logo desde o início da carreira cristã que nós somos pescadores de alma, gente. A missão é para cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa com você. Existe uma tragédia que pode acometer qualquer um de nós, qualquer ser humano. São duas. A primeira tragédia da vida humana é você fazer ou viver algo que Deus nunca pediu para você fazer. Essa é a primeira pior tragédia que um ser humano pode experimentar aqui na terra. É você fazer ou viver algo que Deus nunca pediu para você fazer. Mas existe a segunda, que conforme a primeira também é uma tragédia. É deixar de fazer ou deixar de viver algo que Deus pediu para você fazer. Tem gente que está fora do propósito, porque está fazendo algo ou está vivendo uma vida que Deus nunca pediu para você viver. Da mesma maneira, tem gente deixando de fazer, tem gente deixando de viver a vida que Deus pediu para você fazer. Tem gente que está vivendo fora do seu chamado. Talvez você ainda está vivendo fora do seu chamado e nem tenha consciência disso. Você não faz isso de maneira consciente. Mas hoje, você não veio aqui à toa, você veio, gente? Deus te trouxe aqui. Deus sabia que hoje pastor Leandro, lá da Igreja da Família, está aqui nessa linda celebração para trazer uma palavra sobre chamado, sobre propósito, porque Deus tem um chamado para cada um de nós, eu creio nisso. Mateus 4,19, você pode abrir aí a Bíblia, a palavra de Deus, não sei se o texto vai ser projetado aqui, gente, eu uso a Nova Versão Internacional, viu? Se tiver aí, vamos seguir junto nela. Mateus 4,19. Olha aqui que Deus, Jesus, eu falo Deus, Jesus é a mesma pessoa, eu e o Pai somos um, ele falou. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vamos ler junto, todos nós? Vamos lá, gente. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Gente, o chamado de Jesus para Pedro e André foi um chamado tão específico, e foi muito claro. Jesus não estava chamando Pedro e André para a fama, para o sucesso. Jesus não chamou Pedro e André para abrir uma igreja com placa denominacional, gente. O chamado é claro. Eu vou fazer você de um pescador de homens, almas. Tudo bem, pode ficar com o que você quiser, desde que você comece a pescar. Então, o chamado está claro para nós, porque o chamado de Pedro, o chamado de André, o chamado para mim e para você hoje. Agora, envolvia renúncia e obediência. Todo chamado de Deus, pessoal, tem que ter renúncia e obediência. Olha o que diz o versículo 20. Vai ser colocado aqui, o versículo 20. A gente vai acompanhar nesse texto aí de Mateus. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Isso aqui, gente, me ensina que quando você entende o chamado de Jesus para a sua vida, você vai ter que renunciar e vai ter que obedecer. A Bíblia está dizendo que no mesmo instante, aqueles dois irmãos eram pescadores, de ofício, trabalhavam e ganhavam a vida com isso. Mas com o chamado de Jesus, aquilo deve ter impactado o coração deles de uma maneira tão poderosa. A chama no coração ficou ardendo, gente. E que eles renunciaram, eles deixaram as redes, deixaram os barcos e olha, começaram a seguir Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está preparado para renunciar ao que é necessário? Hein? Às vezes, pessoal, a renúncia é a quebra de conceitos. Por muito tempo, eu, a nossa igreja, vocês, vivemos com um conceito de ser igreja. Eu costumo falar lá na Igreja da Família, gente, que Deus não está preocupado com aquilo que a gente faz para Ele. Deus não precisa que eu faça nada para Ele, gente. Mas Deus está muito preocupado se a gente está dentro de um propósito que Ele estabeleceu. Aqui o propósito é muito mais importante
do que o que a gente faz. Vivemos um tempo em que a gente fazia muitas coisas para Deus, mas nem tudo que a gente fez estava dentro de um propósito, porque a gente fazia, e o propósito principal da igreja, que era ganhar almas, batizar pessoas, né, levar uma comunidade como essa a cumprir a grande comissão, não acontecia. Mas no momento em que a gente entende que como igreja e comunidade de fé, a gente vive por um propósito. Nós temos uma missão, gente. E a missão da igreja não pode ser outra senão ganhar pessoas para Jesus. Ganhar almas. Não tem coisa mais gostosa de ter um batistério cheio de água, batizando e batizando e batizando e batizando, ganhando almas para Jesus. Você concorda com isso, gente? O que adianta viver um ano inteiro, fazer tanta programação, tanta atividade, tanta correria, e você chega ao final de um ano e não batiza uma alma? Porque a gente pensava que primeiro a gente tinha que fazer muito para Deus. Mas agora a gente entende que o propósito está acima. E o propósito é esse. E aí você vai ter que renunciar. E eu preciso perguntar a você: você está preparado para uma vida de renúncia e obediência? Porque é obediência, gente. É renúncia e é obediência. Eles caminham juntos. Para você cumprir o propósito, renúncia e obediência vão caminhar de mãos dadas, para a gente conseguir alcançar o propósito que Deus tem para nós. O chamado de Jesus para Pedro e André continua valendo. É o mesmo chamado para mim e para você. Quando você então entende o chamado de Deus na sua vida, você passa a compreender que o viver para Cristo sempre foi a sua melhor escolha. Por isso que Paulo falou, apóstolo, né? Viver, se eu tiver que morrer, é lucro. Mas enquanto eu viver, o viver é... Vocês são bons de Bíblia não, gente? Viver é Cristo, gente. Morrer é lucro, mas viver é Cristo. Enquanto eu viver, Cristo vive em mim. Lembra disso? A gente vive para Cristo, pessoal. É por causa dele. É por causa dele que nós estamos aqui. Então deixa eu compartilhar com você. Eu vou ser breve, pastor. Eu vou até 11 horas, tá bom? Vocês são bons de vocês gostam de culto, né, gente? É brincadeira, foi só para ver se você está tranquilo. Primeira característica do chamado. Ele é irresistível, gente. Mateus 11, 28, eu gosto desse convite de Jesus. Ele disse assim, vinde a mim todos que estão cansados, que estão sobrecarregados. É um convite para todos. É por isso que ser igreja é a coisa tão linda, porque é para todos, sem distinção de raça, de cor, de classe social. O convite de Jesus é para todos. Vinde a mim todos. E deve ter gente cansada, deve ter gente sobrecarregada aqui nessa comunidade, não tem não, gente? Vinde a mim. É irresistível esse convite. Quando eu me deparei com esse convite de Jesus, eu estava com a vida tão atribulada, gente. Eu era um jovem ainda. Eu estava fazendo tanta coisa errada, eu estava tão atribulado, eu estava longe de Deus, eu nem o conhecia. Mas aí eu recebi o convite de Jesus. Num culto como esse. E é irresistível quando a gente entende a proposta que Jesus tem para nós. Então esse convite é irresistível. Há uma segunda característica, o chamado de Jesus para nós, ele é sublime. A palavra sublime, gente, é uma perfeição moral, uma perfeição intelectual, é algo muito elevado, é o que há de mais elevado nas ações ou nos sentimentos. Esse é o chamado, é uma coisa tão sublime. A voz de Jesus é tão mansa, é tão suave, é um chamado que ele tem para nós, é algo tão sublime. O terceiro aspecto do chamado é que ele é inegociável. Quando você atende ao chamado de Cristo, você não pode negociar mais com ele, gente. Se você tiver que abrir mão, você vai abrir mão. Se você tiver que abrir a sua casa para ali ser uma célula, você vai abrir a sua casa. E você vai ficar feliz com isso, porque vai entrar gente de tudo que é jeito na sua casa. Vai sujar o seu sofá, não vai? Vai sentar lá no seu sofá. Às vezes a criança vai derramar refrigerante no tapete da sua casa. Mas está tudo bem, gente, porque é algo inegociável. É algo que a gente tem prazer
em fazer, em realizar. Certa vez o mesmo Pedro, que foi esse que recebeu o chamado de ser um pescador de almas, ele disse assim para Jesus: olha, Jesus, nós deixamos tudo para seguir ao Senhor. Nós deixamos tudo para seguir ao Senhor. Então é inegociável. A gente não pode negociar algo que é tão sublime, que é tão perfeito, que é o chamado que Ele tem para nós. O chamado é atemporal, presta atenção nisso, é atemporal. Você pode dizer assim, como um mecanismo de defesa, você pode dizer assim: isso aí que está acontecendo foi lá na Bíblia. Foi só para Pedro e André e já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Esse chamado não tem nada a ver comigo. Aqui, deixa eu te falar, ele é atemporal, ele é para todos os tempos. Esse chamado aqui, ele continua firme, estabelecido e de pé, até o momento em que Jesus vier buscar a sua igreja. Ele continua chamando, e vai continuar chamando, até depois que nós não estivermos aqui mais, porque ele é atemporal. Ele começou lá, e ele só termina no momento em que Jesus, fechar todas as coisas, buscar a sua igreja. É atemporal. O chamado, ele responde a uma pergunta. É uma pergunta que muita gente ainda não tem a resposta dela. Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu cheguei a esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida? O chamado responde isso. Ele vai te dar propósito, ele vai te dar certeza, e ele vai responder a pergunta pela qual, por que você está aqui? A sua vida, em responder ao chamado de Cristo, de ser um pescador de almas, vai trazer tanta paz e tanta leveza à tua alma, que aquele peso que você carregou por toda a sua vida, você não vai precisar carregar mais, porque o chamado de Cristo responde a uma pergunta que muita gente ainda não tem a resposta para ela. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? O chamado, gente, é específico. É pescar homens. É pescar almas. Eu tenho uma célula na minha casa. Desde que eu comecei a transicionar a Igreja da Família em células, nós estamos indo para o nosso 3º ano. A primeira célula foi a minha. A minha célula se chama Dínamos. A nossa célula Dínamos já multiplicou 7 vezes. E desde que a gente começou a célula Dínamos, eu e a Daniela, minha esposa, fomos os líderes dessa célula. Mas chegou um momento em que ela falou bem assim: a gente está dando bobeira, a gente está vacilando. A gente pode ser mais estratégico. Você é o líder da célula, eu estou aqui com você. Ela falou assim comigo. Pode subir aqui, Dani, que você vai dar um testemunho. Dá um microfone para ela aí, Antônia. Ela pensou que ela não ia trabalhar hoje. Aí ela falou bem assim: eu estou aqui com você na célula, e eu também sou líder. Nós dois liderando a célula, que desperdício, né, gente? Ela quer ganhar alma também. Aí ela falou bem assim: eu vou começar uma célula para mim. Aí eu relutei, né, gente? Porque eu falei, eu chamo ela de 01, viu, gente? É que lá em casa eu tenho a 01, tenho a 02, 03, 04. As 2 filhas e meu filho. Aí eu falei assim: não vai não, eu vou ficar sozinho liderando a célula. Mas ela foi teimosa. Ela não me obedeceu, gente. E aí aconteceu um negócio incrível. Mas eu vou deixar ela falar para você. Vocês querem ouvir, sim ou não? Sim! Ai. Vamos lá. Pois é, continuando, boa noite. E aí, então, eu saí da célula Dínamos e abri uma célula de mulheres. Minha célula se chama Célula Mais de Deus. Isso foi em fevereiro, né? Fevereiro desse ano. Porque, assim, como ele falou, era muito confortável para mim, né, estar com ele, e aí ele preparava o compartilhamento, e eu ficava ali por trás, só dando aquela ajudinha, né, básica, estava desperdiçando talento. Então, já quero dizer aí, não sei, pastor, mas se tem alguma célula aí que tem um casal, se preparem, viu? Porque se tiver confortável,
ou para a mulher, ou para o homem. Já tem gente rindo aí, ó. Geralmente um toma a frente, Dá né? uma Ou o cotovelada homem nele. ou a mulher. Mas se tiver aí casais de líderes, se preparem, porque se tiver confortável, esse não é o seu lugar. Então se prepare, porque Deus vai começar a mexer isso aí. E aí então eu abri a célula. Não foi uma multiplicação, eu não trouxe ninguém, né? Deixei ele lá, viu? Fui boazinha. Senão, ele já tinha que me liberar, e ainda se eu tivesse que tirar alguém de lá. Mas aí eu chamei algumas mulheres da igreja mesmo, que ainda não estavam em célula, umas 5 mulheres, e aí a gente começou. No início não tinha casa para fazer, porque lá em casa... a gente mora no apartamento, lá em cima, e aí já tinha célula dele na terça, na quinta, até hoje. Na quinta é a célula da Jéssica, que é a nossa filha, ela é em casa também. E aí não tinha como ter 3 células numa casa só. Mas aí o que a gente fez? A gente começou a se reunir na igreja mesmo. Isso não é bom, o bom é que seja uma casa, mas eu falei, não, se Deus... está nesse negócio, logo, logo vai surgir uma casa. E logo surgiu. A gente começou a reunir na sala das crianças lá, e logo surgiu até mais de uma casa. E hoje a gente está lá com a célula, tem mais de 20 mulheres já. A gente já está pronta para multiplicar. Agora, em outubro, eu ia multiplicar. Multiplicar não, eu ia sair do mesmo jeito, eu vou deixá-las lá, já tem a líder preparada, ela já está pronta, mas eu decidi ficar até o finalzinho do ano, porque nossa filha vai casar, a gente está bem tumultuado esse ano, então para eu iniciar uma célula, né, acaba tomando um pouco do nosso tempo. E aí eu estou lá, vou ficar até dezembro, em janeiro eu inicio uma nova célula. E assim, não precisa ter medo. Às vezes a gente tem medo, a gente fala assim, mas eu não sei falar. Não tem problema se você não sabe falar, mas eu não sei pregar. Não tem problema também se você não sabe pregar. Mas eu nunca fiz teologia, também não tem problema. A única coisa que a gente precisa ter para ser um líder de célula é o quê? É ter um coração ensinável. Porque é Deus que faz, não é a gente, não tem nada a ver com a gente. Mas se a gente quiser, se a gente se colocar à disposição, Ele envia as pessoas, Ele te capacita, você estuda o compartilhamento e quando vê lá na hora você começa a falar coisa que nem você sabia. É tudo o Espírito Santo que faz, não é a gente. Então, se a gente ficar, né, com esse medo, com aquela coisa, a gente acaba que não vai. Mas a gente tem que ir, e isso é cumprir a grande comissão, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando você convida uma pessoa para a sua célula, você está indo, pregando o evangelho. Quando você abre a sua casa, o pastor falou aqui, suja o tapete mesmo, faz bagunça, suja o sofá, quando vem as crianças, mas o que é comparado isso tudo do que as almas que a gente está ganhando para Jesus, né? O tapete e o sofá vão acabar, vai ficar, mas as almas, as vidas para Jesus, elas são eternas. Então a gente tem que focar nisso. O sofá a gente compra outro, não tem problema. O que a gente precisa fazer é ter um coração ensinável e disposto a ir por todo mundo e pregar o evangelho. E Deus faz, é só a gente dizer sim. Amém? Aplaude aí. Uma pergunta. Top. Quantas pessoas a Mais de Deus batizou esse ano e vai ter batismo de Mais de Deus nesse próximo agora? Eu não sei de cabeça. Então, a gente sempre tem, né, domingo agora são 3 que vão se batizar. Só da Mais de Deus, são 3. Então, a gente sempre tem na nossa célula, porque o que eu falo, célula não é para crente. Os crentes que estão na célula é para trazer visitante. E eu falo com elas mesmas, chegar aqui sem visitante, cadê a sua visitante? A gente precisa ser intencional o tempo todo. O tempo todo a gente precisa ser intencional. Se a gente está no trabalho, seja intencional, numa conversa ali. Sempre tem um amigo, uma amiga que fala de um problema, que está passando uma dificuldade. É a hora de você convidar para a sua célula. Então, assim, esse aqui muda de academia, sim, porque ele vai passando nas academias para poder convidar as pessoas. Quando acaba na academia, não tem mais ninguém para evangelizar, eu mudo, vou para outra. Então, assim, a gente tem que ser intencional o tempo todo. Nós já batizamos várias mulheres, né, na nossa célula e vamos continuar aí, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus.
E o ano passado, na nossa igreja, gente, foi o ano da colheita. Nós batizamos 80 pessoas. Eu tive aqui o ano passado. E agora, com esse batismo, é o último do ano. Esse ano a gente estipulou que seriam 4. Vamos batizar mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. E dessas 100 pessoas, todas elas estão vindo das células. Sabe por quê, gente? Porque a gente está começando a entender, os líderes de célula, as pessoas que frequentam a célula, que nós não somos apenas alguém que senta num banco de uma igreja. Nós somos pescadores de almas. E a gente tem que ser intencional aonde Deus nos colocar, gente. Como a Dani falou, é verdade isso. O meu único lugar hoje que eu tenho de ter relacionamento com não crentes é nas academias da cidade. Eu sou pastor da minha igreja, eu sou pastor sênior. Então eu trabalho o dia inteiro na igreja, à noite eu estou em casa, eu estou em alguma atividade, estou na minha célula, eu estou me relacionando com crente o tempo todo. E aí eu entendi que eu tinha que estar em algum ambiente em que eu pudesse ter contato com não crentes. Eu então falei, eu vou para a academia, eu aproveito, vou fazer uma atividade física, porque a idade está chegando, vou fazer 50 anos, e eu vou malhar e vou ganhar pessoas para Jesus. Gente, eu já ganhei tanta gente para Jesus. Eu levo gente para a célula. Tem gente agora que vai batizar nesse próximo, que é da academia. Gente, é uma coisa linda, porque eu como pastor entendi também que eu tenho que ser pescador de almas. Quando eu pensava de uma maneira diferente, que pescar alma era fazer isso que eu estou fazendo, pregar o evangelho. Faz um apelo, a pessoa vem à frente, se decide por Jesus, eu oro por ela e depois abandono aquela pessoa. E se ela continuar a vida dela com a gente na igreja, está tudo bem. Mas se ela desaparecer também, a gente não sabe mais nada da vida daquela pessoa. Agora não, gente. A gente ganha primeiro é na célula. E depois conecta essa pessoa da célula à vida da igreja. É muito mais fácil, é muito mais estratégico. E eu ouvi uma frase. Eu estava há pouco tempo lá na igreja do Adonias, na segunda de Campos. E a Aline, a esposa do Adonias, falou uma frase. E ela disse assim, ó. Aqui na igreja de Campos é o seguinte, todo ser que respira é um líder de célula em potencial. Todo ser que respira é um líder de célula em potencial. Então, se você está respirando, meu irmão, você é um pescador de almas. Eu vou terminar a minha mensagem, vou terminar com um vídeo, mas antes deixa eu preparar o ambiente aqui. Vai chegar um dia, e não está longe não, viu? Que eu e você, a gente vai se apresentar diante daquele grande trono. Você sabe do que eu estou falando? Lá em Apocalipse fala que todo joelho vai ter que se curvar diante do trono. Você está lembrado disso? E lá, gente, Deus não vai pedir o currículo seu, não. Ah, eu era diácono, eu era pastor na igreja. Ah, eu tinha tanto cargo na igreja. Isso é currículo, gente. E que muitos deles não valem nada. Mas diante do trono, Ele vai te dizer assim, aqui, você cumpriu o seu propósito? Eu tinha um propósito para você, você cumpriu ele? E aí a grande tragédia humana, aquela que eu falei no início, que são duas, é a seguinte: primeiro, é você fazer aquilo que Deus nunca pediu para você fazer. Essa é uma tragédia. E a segunda, tão grave quanto a primeira, é deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, gente, eu não sei você, mas quando eu estiver diante do Pai, eu quero ouvir dele assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você cumpriu aquilo que eu coloquei na tua mão. Se for 1 talento, é 1 talento. Se foi 2, é 2. Se foi 5, é 5. Não importa, mas que cada um de nós cumpra. Essa igreja aqui, gente, está com tanto potencial. Você, olha só. Vocês vão viver talvez os próximos 20 anos. Estou falando como igreja, do maior crescimento que essa igreja já teve. Ouve isso. Vocês vão ter que quebrar parede, vocês vão ter que comprar terreno, vocês vão ter que... porque é o momento, é a unção que Deus derramou sobre o lugar, nesse momento. Só que eu estive recentemente numa reunião de pastores, os grandes, maiores pastores do Brasil,
que vivem esse movimento celular. E quem estava liderando essa reunião era ninguém mais, ninguém menos que o Carlito Paz. E ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, ó, toda igreja, ela tem a sua curva de crescimento. E é o que está acontecendo com vocês. Vocês estão, ó, no início da curva de crescimento. Só que chega um momento em que ela chega no seu ápice. Aí ela fica num platô. E provavelmente depois ela começa a cair de novo. Por quê? Porque essa geração que está fazendo essa curva de crescimento crescer são vocês. E provavelmente uma geração dura 20 anos. Vocês têm 20 anos para fazer meia hiper, você ganha para Jesus. E aí vocês não vão ter que ter medo de desafio não, viu gente? Por exemplo, aqui já está pequeno, vai ter que quebrar parede, vai ter que fazer galpão, vai ter que fazer, não tem problema. É coisa boa, é desafio bom esse. Amém? Antigamente a gente ficava discutindo se comprava uma bateria para a igreja. Era assim que a gente vivia, quebrava o pau. Agora não, agora a gente fica pensando no crescimento da igreja. Olha que delícia isso. E Deus está fazendo. Então vocês são a geração, eles, investe neles, viu pastor? Aqui tem um monte de líder de célula aqui, ó. Eles são os que mais vão ganhar almas para Jesus, mais do que vocês. Vocês são a geração que vão fazer a coisa acontecer. Aí daqui 20 anos, muitos de nós, se não todos, não vamos estar aqui mais. Vamos estar no céu. O pastor também. Vou dar um pouquinho mais para ele. Aí vai vir um outro pastor. Talvez o outro não vai manter a visão. Mas vocês vão viver isso. Quantos anos a igreja está fazendo? 20? Em 26 anos já de existência, vocês vão ser a geração que vão fazer essa igreja ganhar esse local para Jesus. Aí quando a gente chegar diante do trono, o Pai vai perguntar, eu dei a vocês aquela chave para poder ganhar aquele local para Jesus. Por que você não fez sua parte? Por que você não fez sua parte? Então, abraça a visão, gente. A visão celular é a maneira mais estratégica e eficaz da gente ganhar pessoas para Jesus. A gente está vivendo isso lá. Hoje nós somos 40 células. O dia que vocês chegarem a 40 células aqui, vocês vão ver a potência que vocês vão ser. Lá em Marataízes eu falo que no dia que a gente chegar a 100 células, e vai ser o ano que vem, 100 células, a gente vai ser uma potência naquela cidade. São 100 casas, sendo um farol brilhando a luz de Jesus. Hoje vocês são 8. Quando você chegar a 40, gente, vocês vão ver o barulho que vocês vão fazer nesse lugar. E isso não está longe de acontecer não. Pelas fotos que eu vi, pelo que eu percebo aqui, talvez o problema seu é o meu problema. Líder. Formação de líder. E é você que é esse líder. Porque é assim que a gente vai conseguir ganhar mais gente para Jesus. Vamos assistir o vídeo, depois a gente ora e vamos fazer um convite a cada um essa noite de ser um pescador de almas. Vamos lá? Assiste com atenção, por favor, gente. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son,
Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Você será julgado pelo que você fez em relação ao seu chamado. Venha e participe da alegria do Senhor. A alegria do Senhor, gente, é estar debaixo do propósito que Ele tem para mim e para você. Eu queria orar com você agora. Eu quero declarar no nome de Jesus que nessa igreja há muitos pescadores de almas. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que entenderam o chamado e vão entender o chamado. E vão renunciar ao que for necessário, vão obedecer ao que for necessário, para cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ele é um chamado específico, mas é um chamado individual também. Cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu dom, do seu talento. Mas Deus tem um chamado para cada um. Feche os olhos, vamos orar. Começa a orar, igreja. E começa a pedir a Deus para fazer queimar no teu coração o chamado que Ele tem para você. Essa igreja, ela está debaixo de uma visão. E a visão, ela tem por finalidade dar um direcionamento para que todos caminhem no mesmo propósito, numa mesma direção.
Mas o resultado final da visão é o mesmo que não outro de Mateus 28. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um chamado de Deus para você essa noite. Há um chamado de Deus para você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. E eu falo para pessoas essa noite que talvez já tenha lutado contra esse chamado há algum tempo, mas hoje Deus te trouxe a esse lugar para mais uma vez aquecer o seu coração, acender a chama e mostrar para você que não adianta você caminhar pelas suas próprias pernas ou tentar fazer a sua vontade, porque Deus está te chamando já faz tempo. Eu falo para você que essa noite está aqui nesse ambiente, nesse lugar profético, que o chamado de Deus para você, ele já foi revelado a você, você até o conhece, mas pela circunstância da vida você tem andado por um outro caminho que não esse. Eu falo para você essa noite, em nome de Jesus, que a verdadeira alegria dessa vida, ela só pode ser encontrada quando estamos dentro de um propósito divino, um propósito de Jesus para nós. Você pode procurar essa alegria em todos os outros lugares, mas só em Jesus você vai encontrar. Se você é essa pessoa, se você quer atender ao chamado de Jesus, eu quero pedir para você ficar em pé onde você estiver. Eu vou orar, daqui mesmo eu vou orar pela sua vida. É só você ficar de pé. Deus tem um chamado para você. É o chamado de Pedro, é o chamado de André, é o chamado que foi para mim, foi para o pastor Antônio, foi para tantos que estão aqui, mas é para você também. Cadê os pescadores de almas desse lugar? Fica de pé em nome de Jesus. Há aqueles que querem atender. Há aqueles que dizem, como Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim. Eis-me aqui, Jesus, usa-me a mim. Vai ser difícil, mas Deus vai te sustentar em todo o tempo. Vai ser difícil, mas Deus estará contigo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar, Ele vai estar contigo. Há momentos em que você vai querer desistir, mas Ele vai ser a sua fortaleza. Ele estará contigo. Homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, todos quantos o Senhor chamar, eles estarão disponíveis ao Senhor. Oh Deus, Espírito Santo, o Senhor tem um chamado tão lindo para nós, Pai. É o chamado mais sublime, é o chamado mais especial, é o chamado mais específico. Ser ganhadores, pescadores de almas. Ó Deus, trabalha na vida da tua igreja. Encoraja teus filhos, dê ousadia, obediência e fé. Ó Deus, faz o coração queimar por amor aos perdidos. Meaípe precisa de gente intencional, gente que está disposta a pagar o preço, a renunciar ao que for necessário e em obediência cumprir com o chamado que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Ó Deus, opera na vida dos teus filhos. Eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor vai sustentar em todo o tempo. Oh Deus, vem com graça, vem com poder, Pai. Vem com uma unção de ousadia na vida dos teus filhos. Deus, libera decretos essa noite. Estabelece, ó Deus, um novo plano para aqueles que estavam, talvez, querendo viver os seus próprios planos. A resposta final vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Deus, opera na vida dos teus filhos, Pai. Opera com poder, opera com graça e ousadia, Pai. Tem gente aqui essa noite que está dizendo sim para o chamado do Senhor. Tem gente aqui essa noite que está falando, eu estou aqui pronto, preparado. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Faz o teu querer na vida deles, Pai. Que os sonhos deles sejam os sonhos do Senhor.
Que a vida deles a ser vivida seja a vida do Senhor para a vida deles. Porque vida sem ser vivida na vontade do Senhor não é vida, é morte. Mas quando há uma vida que está alinhada com a vida que o Senhor nos deu, isso sim é vida abundante, vida que vale a pena de ser vivida. Então a gente aqui hoje que está dizendo sim, Pai, que quer viver a vida que o Senhor preparou para elas. Eu te agradeço por cada vida, por cada pescador de alma que está aqui essa noite, disposto a ganhar alma para o Senhor Jesus, a fazer com que essa comunidade viva o melhor tempo, o melhor momento, o melhor crescimento de ganho de almas para Jesus. É a oração que nós fazemos, pedindo também perdão pelos nossos pecados. E assim nós oramos no nome de Jesus. E a Igreja Batista em Meaípe vai dizer: aplaude ele aí, gente. Aleluia.